Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo. Hoje, nesse dia 12 de dezembro, nós celebramos a festa de Nossa Senhora, sob o título Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina. E gostaríamos de refletir com vocês sobre o grande milagre daquela imagem que ficou gravada no manto de Juan Diego, do índio, ao qual Nossa Senhora apareceu primeira aparição no dia 9 de dezembro de 1531, Mas antes vamos conhecer um pouquinho sobre a aparição de Nossa Senhora. A primeira aparição da Virgem Maria, com o título Nossa Senhora de Guadalupe, foi no sábado, dia 9 de 12 de 1531, em um ambiente de extremo terror. O povo que era perseguido pelos astecas, milhares de pessoas eram sacrificadas e oferecidas aos deuses pagãos dos astecas, ao deus Sol. E Nossa Senhora aparece ao índio Juan Diego com uma mensagem. Primeiro vem um canto, um belo canto, que Juan Diego não sabe descrever. Que canto era esse? Um canto celeste, um canto lindo. Depois ela aparece com uma mensagem dizendo que ela é a Virgem Maria, a sempre Virgem, Mãe de Deus, por quem se vive, Deus Criador de tudo, dos céus e da terra. E a mensagem é o seguinte, ela diz: muito quero e desejo que aqui nesta colina se construa uma casinha sagrada. Darei todo o meu amor pessoal, meu olhar compassivo e a minha compaixão. E envia o índio Juan Diego ao bispo da cidade do México com esta mensagem, para que se construa um santuário, uma pequena casinha, como ela disse, uma casinha sagrada. Juan Diego vai até o bispo não acredita nas palavras do índio, que pede uma prova. E Nossa Senhora dá a prova. Pede ao índio Juan Diego que vai a um certo lugar determinado para colher rosas e levá-la ao bispo, como prova da sua aparição. Acontece o primeiro milagre. Essas rosas não existiam na região. Juan Diego colhe as rosas, coloca em seu manto e leva ao bispo. Ao desenrolar o seu manto, cai as rosas. E fica impresso no seu manto a imagem da Virgem de Guadalupe. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, vestida de uma virgem asteca, como imperatriz asteca, grávida, próximo a dar à luz. Como a imagem do Apocalipse, a mulher que pisa na deusa asteca, a lua. Foi um grande milagre. Nossa Senhora que deixou sua imagem impressa no manto de Juan Diego como catequese. Milhares de indígenas, povos nativos, latino-americanos abraçaram a fé após a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Maria mostrou aos astecas que pisa em seus deuses, que eles não têm valor nenhum diante do grande poder do verdadeiro Deus que ela traz em seu ventre. E a igreja mostrou aos astecas que os seus sacrifícios humanos que eles realizavam não tinham nenhum sentido e nenhum valor diante do único e verdadeiro sacrifício realizado pelo Filho da mulher, pelo Filho da Virgem Maria, Jesus Cristo, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Tudo é milagroso. Essas foram as palavras do Papa Bento XIV ao se reportar ao milagre de Guadalupe. Mas esse milagre não foi apenas para aquele tempo, mas é um grande enigma para a ciência moderna. E um milagre é um sinal para os nossos tempos. A ciência que não consegue descobrir como foi impresso milagrosamente aquela imagem naquele manto. Esse manto que se conserva até os dias de hoje.
material frágil que não resistiria no máximo 2 décadas. E já faz 5 séculos que ele continua intacto. En una ocasión despegué el sagrado original completamente y me puse yo detrás. Es una tela tan ruda que se veían muy bien las lámparas, todo lo que hay, sin necesidad de nada. ¿Por qué? Porque no hay ninguna cosa de pintura. Sin embargo, vemos y quedamos admirados de la preciosa imagen de Santa María de Guadalupe. Desde os primeiros anos da aparição, chamou muito a atenção a imperfeição do tecido da capa, tão cheio de manchas e defeitos, no qual, sem preparo algum, se criou nela uma tão magistral pintura. O Prêmio Nobel de Química Richard Cohn, depois de examinar as fibras da capa de Juan Diego, uma de cor avermelhada e outra de cor amarelada, certificou o seguinte: En las dos fibras no existen colorantes vegetales, ni animales, ni minerales, ni por supuesto colorantes sintéticos. Es decir, los colorantes de la imagen de Guadalupe no son humanos. No existen sobre la faz de la Tierra. Depois destas afirmações desconcertantes por parte de um cientista tão prestigiado, levaram a cabo estudos mais detalhados e com maiores meios técnicos, como os que fizeram os investigadores da NASA na noite de 7 de maio de 1979. São eles Philip Callahan e John Brandt. O estudo analítico ao infravermelho deveria proporcionar aos investigadores da NASA os desenhos prévios existentes na imagem original da Virgem de Guadalupe e que espécie de preparo ou tratamento tinha sido aplicado no tecido da capa. O resultado de suas investigações enche de assombro o mundo inteiro. Não houve tratamento nem preparo prévio algum no tecido da capa, o que torna incompreensível não somente sua duração, como a fixação da imagem na tela. Maior ainda foi o assombro quando se constatou que a imagem carece de desenhos e riscos prévios e de correções. E como só isso não bastasse, verificou-se que não há pinceladas. Isto quer dizer que a imagem da Virgem de Guadalupe está impressa, mesmo que pareça impossível, do mesmo modo como se fosse uma fotografia, com cores e brilhos desconhecidos e incompreensíveis. Reúne tantas cualidades de diferentes disciplinas que si hubiera sido pintada por manos humanas, vamos a decir, tendría que haber sido un conjunto de astrónomos, de pintores. Nosotros como occidentales estamos viendo una pintura que pudo haber sido retocada o no, pero es una pintura que no sabemos de qué es. Los aztecas leían, era un códice para ellos. Se presentan los sabios de aquel tiempo para dar su opinión si en realidad allí eso es una cosa humana o no. Y su opinión de todos los sabios del 1666 es: no hay ninguna preparación, es imposible que en esta burda materia como es la tilma podamos tener una preciosa imagen como es la que nosotros estamos viendo. Ellos estudiaron la imagen sobre una mesa, la volteaban, la intentaron, la doblaron, la buscaron, todo lo que ellos quisieron para poder decir que era verdaderamente algo extraordinario. Em 1951, ao observar com uma lente a ampliação de uma fotografia da imagem da Virgem de Guadalupe, o desenhista mexicano Salinas descobre que no olho direito da imagem refletia a figura de um homem barbado. A notícia desatou uma série de investigações por parte dos mais prestigiados cientistas e dos melhores oftalmologistas. Cada um dos 15 especialistas que examinaram a imagem declararam que os olhos da Virgem se comportavam da mesma maneira como se comportam os olhos de uma pessoa viva. Encontré un ojo con todas las características de un ser humano vivo, o que había estado vivo, que se le había tomado una fotografía en 1531, cosa imposible. Quando utilizados os diferentes instrumentos ópticos, os olhos da Virgem adquirem brilho e profundidade de um olho vivo.
También tenía redes venosas en los párpados superior e inferior, en la conjuntiva de la Virgen. Tenía parte en el iris, de color amarillo miel, todas las características de un iris humano, con las criptas, el collarete, las pequeñas mamelones alrededor de la pupila o niña del ojo, como lo conocen las personas. Y realmente lo único que le faltaba era que el iris de la Virgen se contagiara con la luz que le estábamos echando. Em 1860, os cientistas Purkinje e Samson deram a conhecer que no olho humano se formam 3 imagens produzidas pelo reflexo de um mesmo objeto colocado em sua frente. Esta imagen de esta proyección de luz se refleja perfectamente aquí y se refleja hacia la persona que la está observando. Las leyes de la óptica geométrica estamos hablando. Fueron conocidas como las imágenes de Purkinje y Samson porque se descubrieron no solo en las lentes como estas, sino en los ojos humanos que tienen las mismas características de una lente convexa como es la córnea, o sea, la ventanita transparente del ojo. Y en la Virgen se presenta esta imagen de Purkinje y Samson como se refleja en esta lente convexa. E o mais surpreendente é que descobriram que o busto da imagem do homem encontra-se também refletido no olho esquerdo dela, cumprindo de igual forma e perfeição a distorção exata correspondente. O Dr. St. Tosman, doutor e cientista especialista em digitalização de imagens pela Universidade de Cornell, em Nova York, foi colaborador por mais de 20 anos da IBM como perito em digitalização de imagens e computação. O Dr. Tosman começou seus estudos sobre os olhos da Virgem de Guadalupe em 1979 por meio de processos extensos e complexos de digitalização que permitiam a ampliação de uma imagem até 2.000 vezes seu tamanho. Yo estaba trabajando con esta técnica cuando me enteré de que hacía muchos años y con una lupa se había descubierto una figura en las córneas de Nuestra Señora de Guadalupe. Pues inmediatamente yo pensé que si realmente existía y con un medio tan primitivo, digamos, como era una lupa, con esta tecnología bastante más avanzada, pues lo redescubriría. No me imaginaba que además de ese personaje iba a encontrar bastantes más. O cientista e oftalmologista conseguiu identificar até 3 indivíduos em ambos os olhos em diferentes proporções, exatamente como um olho humano refletiria uma imagem. Parecia ser uma captura do momento exato em que Juan Diego desenrolou o manto perante o bispo. A igreja nunca teve medo da verdade, por isso entregou a imagem para ser analisada pelos cientistas. As provas estão aí. A ciência não consegue explicar. Só depende de você acreditar ou não na intervenção divina.